Olá, amigos, amigas. Estamos começando o nosso momento cultural, no qual nós estamos comentando as cartas deste livro do C.S. Lewis, Cartas do Diabo ao Seu Aprendiz. Estamos hoje lendo a 9ª carta. Você, que de repente não viu os vídeos anteriores, pode encontrá-los no YouTube da Paróquia Nossa Senhora da Soledade, YouTube Pascom Soledade. Você também vai encontrar um vídeo introdutório sobre este livro. Veja os vídeos anteriores, as cartas que a gente já comentou, muito interessantes essas cartas. Nós falávamos na carta anterior, a carta número 8, sobre a questão que faz parte dos seres humanos, que é ter os seus altos e baixos. E a gente via na semana passada o Fitafuso, que é aquele diabo já experimentado, ensinando ao seu sobrinho Vermebile, dizendo para ele que os momentos de baixa são exatamente os momentos em que os seres humanos estão mais propícios para serem tentados. E a gente comentou muito sobre isso, você pode até ver o vídeo da semana passada, da carta 8, porque de certa forma esse de hoje é a continuidade deste vídeo. Hoje o Fitafuso diz que esses períodos de baixa, portanto, em si não afastam as pessoas do inimigo. Inimigo aqui sempre lembrando é Deus. Não afasta o paciente do inimigo. O paciente é aquele que é tentado. Mas, diz o Fitafuso, esses momentos de baixa, esses momentos de aridez são uma oportunidade muito boa para ser exploradas por eles, exploradas pelo demônio, exploradas pelo diabo, e aqui no caso ele fala para o sobrinho dele, para explorar esses momentos de baixa do seu paciente. E ele dá 3 dicas para o que o sobrinho dele deve fazer. A primeira dica é dizer: esses períodos de baixa são uma excelente oportunidade para a gente despertar a sensualidade, a tentação do sexo. E diz o Fitafuso, isso será tanto melhor sucedido quanto mais o paciente, sempre lembrar do paciente, aquele que é tentado, quanto mais o paciente estiver frio, vazio e triste. Mesmo nesse tempo, portanto, de baixa, a pessoa está mais propensa, diz o Fitafuso, para viver as perversões do erotismo. Olha só a dica do Fitafuso para o seu sobrinho. Momentos de baixa, aqueles momentos, falando numa linguagem espiritual, de aridez espiritual, esses momentos são momentos muito propícios para despertar essas tentações eróticas. E diz o Fitafuso, não somente as tentações eróticas, mas os outros prazeres da carne também. Dizer, inclusive, o alcoolismo, dizer, é muito mais fácil para você, dizendo para o seu sobrinho Vermebile, é muito mais fácil para você empurrar o seu paciente para o alcoolismo durante esse período de baixa do que quando ele estiver de boa, tranquilo, estiver vivendo de maneira alegre, feliz e realizado como ser humano, como pessoa. Nesses momentos de baixa, ele então vai buscar também o álcool para compensar, para preencher esse vazio que ele sente dentro dele. Talvez hoje nós poderíamos dizer, não somente o álcool, mas também as drogas, de maneira geral, não somente álcool e drogas, mas também as noitadas, às vezes são todos momentos em que a pessoa busca o quê? Preencher esse vazio interior e vai beber em água suja ao invés de beber em água limpa. Mas, como diz aqui o Fitafuso, esse é um momento muito propício para empurrar as pessoas para os prazeres. Quando elas estão nesse momento de baixa, quando elas estão nesse momento de uma autoestima muito lá embaixo, quando elas estão nesse momento de aridez espiritual, é o momento de empurrar as pessoas para isso.
Em geral, o prazer é identificado como pecado, enquanto sacrifício, mortificações são identificados como sendo sinais de santidade. Não sei se vocês já leram ou assistiram aquele filme O Nome da Rosa, do Umberto Eco. Tem um livro e tem também um filme sobre isso. E nesse filme exatamente se coloca os prazeres como sendo perversões, os prazeres como sendo coisas pecaminosas. Em geral, a palavra prazer já nos traz um pouco assim uma ideia de algo que não pode, de algo proibido, de algo que é pecado. O Fitafuso diz aqui para o seu sobrinho: não fomos nós que fizemos o prazer. Olha que frase interessante. Não fomos nós que fizemos o prazer. Diz ele: eu já pesquisei e não encontrei nenhum prazer que foi criado por nós. Nós, no caso aqui, o diabo. Ele diz: quem fez o prazer foi o inimigo, Deus. Sempre lembrando que nesse livro, inimigo é Deus. Quem fez o prazer foi o inimigo, gente. O prazer, o contentamento, a alegria da vida, o bem viver, tudo isso faz parte de Deus e nós não podemos absolutamente nos esquivar disso, porque Deus quer que nós sejamos alegres, felizes, contentes, realizados. Foi Deus quem fez o prazer. Eu sugiro para você ler então lá o livro O Nome da Rosa, do Umberto Eco, porque ali exatamente a trama do livro é exatamente essa questão. As pessoas não podem sorrir, porque acham que o sorriso, o contentamento é coisa diabólica, é coisa do mal, e os monges não podiam nem sorrir. Não vou contar aqui o filme para que você possa assistir aí, você encontra isso certamente nessas plataformas de streaming, ou no YouTube, ou mesmo o livro, você poderia conhecer. Umberto Eco, O Nome da Rosa. Umberto Eco é o autor do livro. Bem, então, diz o Fitafuso, a nós compete o quê? A nós compete da gente explorar essa questão do prazer, fazer com que as pessoas vão além daquilo que é permitido pelo inimigo, ir além daquilo que o inimigo exagerar nos prazeres. Então está aqui a tentação que o Fitafuso passa para o seu sobrinho. Essa é a primeira dica, empurrar para os prazeres, seja os prazeres do sexo, seja os prazeres do álcool e os demais prazeres. A segunda dica é explorar os próprios pensamentos do paciente sobre ele mesmo, afastando-o de todo e qualquer tipo de conhecimento. Isto é, deixe-o pensar que essa fase de baixa na qual ele está é permanente e que ele nunca irá sair, ele nunca irá deixar essa fase. Então, explorar e incentivar esse pensamento negativo da pessoa sobre ela mesma. Eu não vou sair disso, eu não vou conseguir vencer isso, enfim, explore bastante isso, diz o Fitafuso para o seu sobrinho. Geralmente, quem está no momento de baixa não aceita conselhos, não quer conversar, não busca uma ajuda profissional de um psicólogo, de um psiquiatra, não busca, às vezes, até uma ajuda espiritual, um aconselhamento espiritual com um padre, com uma religiosa, com algum leigo bem preparado. Em geral, quem está nessa situação de baixa, ele vira meio que um caramujo, né? Ele vira que um caramujo, ele não quer de maneira alguma nenhum tipo de reconhecimento, nenhum tipo de conversa. É isto que o diabo quer. É disto que o diabo gosta. Se você está nessa situação de baixa, não faça o jogo do inimigo. Aliás, agora que o inimigo, o diabo. Não faça o jogo do diabo, porque é exatamente isso que o diabo quer, como diz aqui o Fitafuso. E finalmente vem a terceira dica que o Fitafuso dá para o seu sobrinho, que é atacar diretamente a fé daquele seu paciente. O paciente é aquele que é atentado. Atacar diretamente a fé daquele paciente, convencendo-o de que esse estado de baixa dele é permanente, diz o Fitafuso. Você então pode fazê-lo pensar: eu tive só uma fase religiosa, eu tive só uma fase em que eu fui na igreja, aquela fase já acabou, eu não perdi o meu interesse pela religião, eu perdi o meu interesse pela fé,
tudo isso é falso, isso aí não me ajudou em nada. Foi uma fase que eu tive, já passei por essa fase de gostar de religião. Então atacar diretamente, né, a religião, fazendo-o pensar que aquele momento em que ele estava frequentando a religião foi somente uma fase que já passou e que ele não vai mais ter interesse pela fé, pela religião. Essa é a terceira dica que o Fitafuso deixa para o seu sobrinho. Eu sempre gosto de terminar, né, com uma frase, e a frase que eu quero terminar com ela é a frase da página 43, uma frase que exatamente fala dessa questão do prazer. Como eu dizia, para nós, em geral, prazer é sinônimo de pecado. Mas aqui o Fitafuso diz, não fomos nós que fizemos o prazer. Quem fez o prazer foi o inimigo. Olha o diabo dizendo, não fomos nós que fizemos o prazer. Quem fez o prazer foi Deus. O que nós podemos fazer é com que as pessoas exagerem do prazer. Vão além daquilo que é permitido pelo inimigo, por Deus. Então eu vou ler aqui a frase. Está na página 43. Diz assim: tudo o que podemos fazer é encorajar os humanos a abordar os prazeres que o nosso inimigo criou e usá-los de certas formas, ou em certos momentos, ou então em certo grau que ele tenha proibido. É a frase que eu queria destacar para vocês. Então, usar o prazer que foi criado por Deus, mas fazendo com que a pessoa exagere nesses prazeres. Está aqui a lógica que o Fitafuso ensina para o seu sobrinho para tentar os seres humanos. Na segunda-feira que vem, a gente volta comentando mais uma carta. Fique bem, fique com Deus.